Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia então, se você já abriu. Segundo livro de Reis, capítulo 18. A partir do verso... Não, eu falei segundo, é primeiro livro de Reis. Desculpa. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. A partir do verso de número 19. Se você vai anotar, título dessa mensagem: Ficando do tamanho certo. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versos 19 em diante. Vigie para que nada tire a tua atenção. Vigie para que, se alguém quiser conversar do teu lado, você não aceita a conversa agora, apenas ouça a voz do Espírito Santo. Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo o Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar para um lado e para outro? Se o Senhor é Deus, siga-nos. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. O povo, porém, nada respondeu. Só até aí, nesse primeiro momento. Irmãos, esse texto que nós lemos narra um acontecimento em Israel que foi dirigido, proporcionado por um profeta chamado Elias. Fala comigo, Elias. A Bíblia não diz muita coisa sobre Elias. A Bíblia apenas diz que ele era um profeta, um homem tisbita. Esse lugar, Tisbé ou Tisbita, ficava na tribo de Gileade. Ficava nas montanhas de Gileade. Então Elias, ele não veio de uma família especial. Elias não veio de uma família com um sobrenome especial. Elias era um homem comum. Um homem comum. Mas esse homem comum foi chamado por Deus. Ele foi levantado por Deus como um grande profeta em Israel. E esse texto que nós lemos conta uma situação em que Elias desafia os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, ou seja, eram 850 profetas ou sacerdotes que serviam no reino, principalmente a convite, trazidos por uma rainha chamada Jezabel. Jezabel não era israelita. Jezabel era do Líbano, era da região de Tiro. E Jezabel veio a se casar com o rei Acabe, ou Acabe veio a se casar com Jezabel, mesmo contrariando o que dizia a palavra, preste atenção, por causa de um acerto político. Havia um interesse de manter a paz na região. Mais ou menos assim, imagine que Deus havia escolhido a nação brasileira, e Deus então fala aos brasileiros, diz assim: você não se case com mulher estrangeira, você se case apenas com brasileiros. Mas vem o rei brasileiro
e vê que talvez o Paraguai pudesse ser uma ameaça, e ele vai lá e pega a esposa de um rei paraguaio e se casa com ela. Assim, Jezabel entra na história de Israel, por meio da decisão de um rei chamado Acabe, frouxo, que vai buscar uma esposa num lugar que não deveria, e quando ela vem, ela não vem apenas com a sua ama, com a sua empregada, ela traz a tiracolo quem mais? Os seus sacerdotes, os seus profetas. Ela traz costumes que não eram costumes do reino de Israel. Ela traz uma idolatria ao profeta Baal, ao Deus Baal. E ela começa a disseminar aquilo no povo, e o povo começa a também adorar o Deus Baal, que inclusive era tido como o Deus da fertilidade, o Deus que dava as colheitas, o Deus que mandava chuva, o Deus que mandava o alimento, fortificava o povo. E o povo foi se iludindo, e daqui a pouco não havia mais profeta, apenas os profetas de Baal. Quero falar duas coisas para você sobre isso. Primeiro, de onde vem a autoridade? O livro de Romanos vai dizer que não há autoridade que não venha de Deus. Aí você pode se perguntar, mas por quê? Se a autoridade naquele tempo era Acabe e Jezabel, e não há autoridade que não venha de Deus, por que eles então governavam em Israel? É uma boa pergunta, não é? Talvez eu possa te responder com base num atributo de Deus, que é a justiça. A justiça de Deus, ela vem sobre o homem, ela vem sobre a humanidade. E muitas vezes, para que a justiça de Deus seja feita sobre a humanidade, Deus precisa usar quem? Os governantes. Deus precisa usar aqueles que governam o povo. Logo, não há autoridade que não venha de Deus. Vai dizer o direito, o poder emana do povo. Então, quando a gente vai falar dos governantes de hoje, toda essa briga que tem por aí, e você tem toda a liberdade de no dia de votar, escolher aquele que você vai achar que é o melhor governante. Mas quando a gente olha especialmente para o Brasil, eu pergunto a você, que tipo de governante o brasileiro merece? Que tipo de governante o nosso povo merece? Veja só, tem tanta coincidência que Jezabel era inclusive uma incentivadora de práticas de sacrifício de crianças em rituais idólatras. Aí você vai dizer, não, no Brasil hoje não sacrifica criança, mais do que naquele tempo. Talvez não de maneira literal, ou sim, mas hoje nossas crianças estão sendo mortas aonde? Dentro de casa. Estão sendo mortas nas escolas. Estão sendo mortas nas universidades. Estão sendo mortas não pelo poder talvez da espada, mas pelo poder da desinformação. Pelo poder de culturas sendo impregnadas que destroem o povo. Pelo poder de se tirarem costumes que vêm da raiz de atributos de Deus e se substituir esses costumes por coisas que nada têm a ver com Deus. Eu tenho medo de falar o que eu vou falar, mas eu vou falar. Acabe e Jezabel não morreram.
Acabe e Jezabel estão vivos, e às vezes mais vivos dentro de nossa casa do que nós achamos. Por tantas e tantas vezes convidamos Acabe e Jezabel para sentar-se à mesa conosco. Por tantas e tantas vezes, costumes, práticas, hábitos, que não tem nada a ver com Deus, estão sendo substituídos nos lares, nas famílias, nas escolas, nas empresas. E nós não percebemos, porque estamos enredados, estamos cegos. Não vim aqui para profetizar desgraça, eu vim aqui para te contar uma história de um profeta que profetizou primeiro que os céus iriam se fechar. Porque eu vou te dizer, se tem uma coisa que nos ensina, é quando os céus se fecham acima de nós. Tem um povo por aí que gosta muito de ensinar que o céu se abre, o céu se abre, o céu se abre. Tem até uma música, né? Como é que é a música ainda? Que se abram os céus. Irmãos, é gostoso isso. O pastor que ensina isso, é muito mais fácil eu vir aqui e falar para você, Deus é bom. E claro que Ele é bom. É muito mais fácil eu vir aqui e olhar para você e dizer assim, Ele vai curar a tua doença. É claro que sim, Ele pode, e Ele vai. Tem um povo da internet que cria uns cenários, tem milhões e milhões de seguidores, e o povo compartilha, mas eu vou dizer, ninguém vai compartilhar quando o profeta está lá profetizando que os céus vão fechar. Aí ninguém compartilha. O povo compartilha, irmã, quando o profeta vai e fala assim, o céu vai se abrir. Aí o povo compartilha. E Elias foi um cara assim, um homem comum, levantado por Deus e fez um desafio. Veja bem, esse desafio, olha como o povo estava tão perdido. Ele diz assim, verso 21, até quando, falou para o povo, até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. E o que o povo respondeu? Nada. Um povo perdido e confuso não tem resposta. Quando nós somos confrontados com as aberrações dos dias de hoje, nós ficamos sem resposta porque estamos confusos. O decorrer dessa história você já sabe. Elias faz uma proposta. Eu não vou ler todo o texto. Elias disse, olha o seguinte, nós vamos colocar um sacrifício aqui, vamos colocar um boizinho aqui, e vocês vão vir e vão clamar ao Deus de vocês, o Deus Baal, e eu vou clamar ao meu Deus, e o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Olha a proposta que ele fez. E aí prepararam lá o lugar, botaram o sacrifício, e estavam lá os profetas de Baal clamando, e nada. Depois você vai ler esse texto em casa. Chegou a vez de Elias. Elias falou, para vocês não achar que aqui tem truque, mandou derramar um monte de água lá por cima. Molhou tudo aquilo. Você concorda comigo que água e fogo não combinam, né? E que é muito mais difícil pegar fogo naquilo que está molhado. Amém? E Elias fez isso, derrama água aqui. E a Bíblia diz que encheram de água, e até umas valetas do lado assim, encheu tudo de água. Elias olhou para o céu e falou, Senhor, para que eles saibam que só Tu é Deus,
manda fogo, para que eles saibam que só Tu é Deus. Manda fogo. Verso 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E o povo se aproximou, e Elias reparou o altar que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo: seu nome será Israel. E com as pedras construiu um altar em honra ao Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de semente. Depois arrumou a lenha, cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então disse: encham de água 4 jarras grandes e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha, e façam novamente, e façam pela 3ª vez. Verso 35, a água escorria do altar, chegando a encher a valeta. 36, a hora do sacrifício, o profeta Elias colocou à frente do altar e orou: Senhor Deus de Abraão e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel, e eu sou o Teu servo, que fiz todas essas coisas. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, é Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. 38, então o fogo do Senhor caiu, e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia! Quando você olha para esse texto, e você olha para o poder da palavra de Elias, você acha que esse era um homem poderoso? Amém? Ele era ou não era um homem íntimo de Deus? Fala comigo, íntimo de Deus. Se não fosse íntimo de Deus, Deus não teria usado ele desse jeito. Amém? Aí começa a nossa mensagem de hoje. Elias nem sempre foi do tamanho certo. Deus o deixou do tamanho certo, para que ele fosse lá, profetizasse o fogo, e o fogo viesse. Dali a alguns dias, ele manda o seu auxiliar olhar para cima, para ver se ele via alguma coisa relacionada à chuva, porque ele mesmo havia dito: enquanto eu não falar, não vai chover. E depois dele matar todos os profetas de Baal, ele olha para cima, o seu auxiliar olha para cima e diz assim: olha, eu não vejo apenas uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias manda avisar: ô rei, você pode preparar o seu carro, porque eu já ouço ruído de abundante chuva. Era um homem poderoso, mas nem sempre, irmã Deise, nem sempre ele foi desse tamanho. Vamos lá para o capítulo 17. 1 Reis 17. Ora, Elias de Tisbé, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto no dia mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste, esconda-te perto do riacho de Querite, a leste de Jordão. Você beberá do riacho, e eu dei ordens aos corvos para que o alimentem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito, e foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias novamente, disse: vá imediatamente para a cidade de Sarepta,
de Sidom e fique por lá. Eu ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Você sabe o que significa a palavra querite? Eu ainda um dia vou escrever um livro sobre isso. A palavra querite, no original, ali no hebraico, significa ser cortado do tamanho certo. Mais ou menos assim, eu vou precisar de um pedaço de tábua, ou de uma ferramenta, ou de um tijolo, eu vou lá e querite. Querite é algo cortado, algo feito, algo justo, algo preparado, do tamanho certo. Esse é querite. E Elias, a Bíblia não diz que Deus mandou Elias profetizar. A Bíblia diz que Elias foi ao rei e disse: rei, enquanto eu não falar, não chove mais. Um homem comum. Um homem comum. Um homem comum. Não choveu. Parou de chover. Deus não deixa o seu profeta em maus lençóis, manda ele para um lugar chamado Querite. Mas por quê, pastor? Mas por quê? Deus prefere me ver perdendo do que me ver perdido. Deus prefere me ver perdendo do que me ver perdido. A Bíblia não fala o que eu vou te falar, mas eu suponho que Deus, e nos cultos passados nós falamos sobre isso, Deus conhecendo o íntimo do coração de Elias, quando ele, um homem comum, vai até o rei e fala: não vai mais chover, e o céu se fecha. O que talvez pode começar a nascer nesse coração? Eu não sei você, mas talvez tivesse um cadeirante aqui, e você viesse aqui e botasse as mãos sobre ele, e esse cadeirante começasse a caminhar. Não você, mas talvez você conhece alguém cujo coração pudesse ficar cheio de soberba. O apóstolo Paulo vai dizer que ele carregava na vida dele um espinho. Amém? Fala comigo, um espinho. E ele conta isso. E Paulo, ele não conta apenas que ele tinha um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Paulo, ele falava o motivo do espinho. Então Paulo diz assim: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que eu não me ensoberbecesse. E aí ele continua, ele vai dizer: eu já orei 3 vezes. E o que Deus respondeu para ele? Paulo, a minha graça te basta. Sabe o que eu imagino, José? Que Deus olha para Paulo e diz assim: ô Paulo, eu teria poder de tirar isso de você, só que sem esse espinho tu se perde. Sem esse espinho eu perco o teu coração. Sem esse espinho tu vai achar que tu é o cara. Sem esse espinho, Paulo, aquilo que não pode nascer no coração de um homem de Deus, nasce no teu, que é a soberba. E se nascer a soberba, eu vou ter que derrubar você, porque a mesma Bíblia que fala que eu dou graça aos humildes, é a Bíblia que fala que eu abato o
soberbo. E Deus olha para Elias: Elias, tu é um cara comum, a tua palavra, ela está se cumprindo, não está chovendo, Elias. Então assim, eu preciso te levar para um lugar para te deixar no tamanho certo, porque eu prefiro te ver perdido do que te perder. Eu prefiro te fazer perder algo do que te ver perdido no coração. E olha só, quando ele chega nesse lugar chamado Querite, ele tem que beber água da onde? Do riacho. Irmão, eu acho que para beber água do riacho, ou ele se ajoelhava, lá e bebia, ou no mínimo ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que pegar, mas de todo jeito, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que se abaixar. Ele tinha que olhar para baixo. Será que tem alguma coisa a ver com a minha vida? Será que tem algo a ver com a nossa vida? Será que tem a ver com o que nós vivemos? Será que algum dia você percebeu que você cresceu espiritualmente em intimidade, porque você teve que se abaixar? Eu vou dizer, ninguém pede perdão olhando para cima. Perdão, não. Como é que a gente pede perdão? Me perdoa. E sabe quem que trazia comida para ele? O bicho nojento, um bicho fedido, o pior dos animais, uma ave de rapina, que se alimenta de quê? Não é de carne, é de carniça. Então, para ele não morrer de fome, ele tinha que se prostrar para beber, e ele tinha que olhar para cima para receber comida. E alguém pudesse dizer assim: mas peraí, eu tenho uma palavra de dizer que não vai mais chover e não chove mais, e eu estou aqui tendo que beber, me abaixando para beber, e estou tendo que olhar para cima para comer o que o corvo, irmão André, o que o corvo vem trazer. Alguém que não compreende o amor de Deus pode olhar para isso e dizer: mas é esse Deus nojento que vocês servem? Esses textos aqui são pratos cheios para os ateus. Pratos cheios para os ateus. O ateu vai dizer assim: quer dizer que você serve um Deus que te ama tanto, que manda o servo dele, que profetiza em nome dele, para ser humilhado? Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. O que Deus me quer, o que Ele quer de mim, o que Ele quer de você, o que Ele quer de nós, é nos deixar do tamanho certo. Tamanho certo. E talvez a gente pudesse aqui falar tanto sobre outras áreas da vida. Quem aqui não aprendeu nos negócios depois de um tombo? Quem aqui já não aprendeu a respeitar a autoridade depois de ser preso, talvez? Quem aqui já não aprendeu a valorizar a esposa, o esposo, quando viu que estava prestes a perder? Quem já não ouviu a frase, a célebre frase: ah, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo diferente? Deus
não quer te fazer voltar atrás. Deus quer te fazer caminhar no rumo certo. E para que você consiga caminhar no rumo certo, Ele tem que deixar você do tamanho certo. Porque se você não ficar do tamanho certo, não vai ter jeito de caminhar. Não tem jeito. Então Ele prepara circunstâncias como circunstâncias que nós vemos na história de Elias. Alguém pode dizer: pastor, mas será que essa palavra vem ao encontro do que todos os cristãos querem ouvir? Claro que não. Para mim seria mais cômodo chegar aqui e pregar sobre o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e de nada terei falta. Ele me faz repousar em águas tranquilas. Ele me leva a pastos verdejantes. E mesmo quando eu andar no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Mas nem só de palavras mansas viverá o homem. Eu quero dizer para você que o desejo do Senhor é te levar a um lugar de águas tranquilas, de pastos verdejantes. Mas para isso você e eu precisamos estar do tamanho certo. Elias voltou e teve autoridade para profetizar fogo do céu, porque passou por Querite, passou pelo molde, E sabe como é que são chamadas essas pessoas? Vou te falar uma coisa, vai lá para o verso 17 do capítulo 18. Primeira Reis 18, 17. Olha como o rei chama Elias. Quando viu Elias, Acabe disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel. De que ele foi chamado? O que é um perturbador? Fala aí para mim. É aquele que incomoda. Boa. Quem mais? Ele tira a ordem. Boa. Um perturbador é aquele que mexe naquilo que parece que está certo. Ele estava errado? Não, ele estava certo. E se ele estava certo, por que o rei chama ele de perturbador? Porque Elias estava mexendo na ferida. Sim ou não? Se eu falar para você que aqui na igreja nós vamos concordar com o homossexualismo, talvez semana que vem isso aqui não tem mais lugar para ficar. Vai faltar cadeira aqui. Lá em Missal tem um pastor que concorda com o homossexualismo. Opa! Em Missal eu não concordo com o homossexualismo. E se eu vou para a mídia e faço um vídeo falando isso, de que vão me chamar? Perturbador. Mudou alguma coisa? Mudou nada. Isso aí é um perturbador, ó. Os tempos mudaram. Irmão, os tempos mudaram, realmente, mas a palavra de Deus não muda. Nenhum tio é tirado e nenhum tio é acrescentado. Isso não tem nada a ver com amar o homossexual, respeitar o homossexual. Amá-lo e respeitá-lo é meu e teu dever. Mas concordar com isso? Não. E quando nós expressamos isso,
Quando nós oramos por um homossexual, pedindo a Deus que o cure, que o espírito que o domina vá embora, de que o mundo nos chama? Perturbador. Por quê? Porque está mexendo com a tranquilidade, está mexendo com a harmonia na mídia, está mexendo com aquilo que todo mundo tem que aceitar. Não, nada mudou. Os reis e governantes continuam olhando para mim e para você, que queremos falar a verdade, nos chamando de perturbador. Os reis e governantes, aqueles que dominam sobre os povos, continuam olhando para mim e para você com o mesmo espírito que havia em Jezabel. Mas eu digo a você, eu e você, homens e mulheres comuns, podemos sim agir e responder a eles como respondeu Elias. Obrigado pela empolgação. Mas para isso, para onde Deus precisa nos levar? E aí eu fujo. Não quero ir para Querite. Porque quando as coisas começam a apertar, o que eu faço? O que eu faço? Não você. O que o povo faz? Como é que fala por aí? Pica a mula. O que mais? Deita o cabelo. Dá pinote. Os corintianos falam dá pinote. O senhor podia ter ensinado o seu filho, né, seu Nelson? Torcer para o Grêmio, pelo menos, né? Misericórdia. Irmãos, você entende que Deus, Ele quer gerar um povo pronto. Você entende que a autoridade que Ele pode dar, ela está sobre nós. Mas para isso nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres. Como homens e mulheres que aceitam o moldar de Deus, o trabalhar de Deus. Vamos parar de ser mimizento. Vamos parar de ficar de picuinha com o irmão. Você sabe que eu estava escrevendo uma outra palavra para ministrar sobre os trabalhadores na vinha. E aí eu escrevendo numa direção e lendo aquilo e Deus me deu uma palavra assim, concorrência. Eu falei, Senhor, concorrência? O que é isso? Não, tu vai falar sobre concorrência. Eu vou pregar sobre isso um dia. Eu falei, como concorrência? Aí ele disse para mim, vocês estão concorrendo uns com os outros, ao invés de olhar para o inimigo como um concorrente. Quando a gente vai ler o texto dos trabalhadores na vinha, os que foram contratados de manhã cedo, receberam uma proposta de salário. Aí foi lá, 9 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 5 da tarde. E aí os que foram contratados por último, receberam o mesmo salário dos primeiros, está lembrado? E aí quem que foi reclamar? Os primeiros. Eu trabalhei mais que ele, por que eu estou recebendo o mesmo? E Jesus olha para ele e fala, escuta, eu não estou te pagando o que eu te prometi? Nós estamos concorrendo com nós mesmos. Nós temos que parar com isso. O nosso inimigo é conhecido. E a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Quem que é de Santa Helena e estava quarta-feira na célula? Levanta a mão. Amém. Para você que é de lá e não foi, misericórdia. Porque quarta-feira, irmão, foi espetacular o que Deus falou. Quarta-feira, Deus nos deu uma palavra sobre o reino físico e o reino invisível. E a gente fica batendo a mão em ponta de faca.
achando que o nosso inimigo, ele é desse reino físico, irmãos. Nós somos espírito. Nós precisamos discernir as coisas no espírito. No espírito. E eu não quero falar de política aqui, mas quero te dar uma dica. Cuidado em quem você vota. Não estou falando de presidente, deputado, senador, vereador. Quem faz as leis, quem tem o poder de colocar e tirar, ministros, presidente. Reflita, será que estes de fato estão protegendo as nossas crianças? Ou estão matando as nossas crianças? Será que os princípios de Deus estão sendo defendidos? Daqui a pouco, começa a bater na nossa porta de novo os candidatos. E o último reduto que sobrou no Brasil, que aqueles que querem destruir os princípios de Deus não conseguiram alcançar ainda, é o reduto cristão evangélico. O último, porque o resto já foi. E se nós, enquanto cristãos, não nos posicionarmos, daqui a pouco nós começamos a ser contaminados também. É um momento de entender que se nós passamos pelo que passamos, é porque Deus quer nos moldar, mas é preciso nos posicionar, é preciso gerar posicionamento. Amém? Para encerrar, talvez você chegou aqui hoje achando que as coisas tinham terminado para você. Você sabe que em muitos momentos nós aqui na igreja, no ministério, nós oramos com pessoas que trazem para nós muitos problemas. Muitos problemas. E eu acho que o irmão pastor concorda comigo, que ninguém bate na porta do pastor para dizer assim: pastor, eu vim aqui para dizer para o senhor que hoje eu estou muito feliz. Eu vim aqui para dizer que eu não estou com nenhum problema. Não, irmãos. Normalmente, quando o pastor e a pastora são acionados, é porque a gente tem que apagar um incêndio. E eu não estou falando isso para reclamar. Eu estou dizendo que esse é o dia a dia do ministério. E talvez de você que está aqui, está passando por uma situação na tua vida que está te pressionando. Talvez você perdeu algo. Talvez você tenha um diagnóstico de algo. Não pense que é o fim. Agora, pare de achar que você não pode mais. Pare de achar que você é um caso perdido. Deus não tem caso perdido. Onde abundou o pecado, superabundou a graça dele. Você não é um caso perdido. O teu ministério não é um caso perdido. O teu chamado não é um caso perdido. O teu casamento não é um caso perdido. A tua saúde não é um caso perdido. Você está em Querite. Você está sendo moldado para ficar do tamanho certo. Você está sendo preparado para poder caminhar diante de uma direção que Ele vai te dar. E se você não passar por Querite, você não vai ter forças. O teu coração não vai estar quebrantado. Amém? Amém? Fique de pé. Fique de pé. Eu quero ler para terminar. Pode deixar a tua Bíblia aí na cadeira. O Luiz vai projetar para nós aqui, por favor, Luiz. 4 versículos. E se você, depois, alguém me lembra para mandar no grupo da igreja esses versículos.
Se você tiver como escrever e deixar na porta da tua geladeira, você que gosta de Coca-Cola, gruda lá na garrafa de Coca, né? Provérbios 16:5, por favor, Luiz. Provérbios 16:5. O Senhor detesta todos os orgulhosos de coração. Esteja certo que Ele não ficará impune. Esse texto fala que o orgulhoso, ele é detestado por Deus. Irmãos, e o orgulho tem um combustível. O combustível mais poderoso, o adubo mais potente para o orgulho, é uma vida sem problema. É uma vida sem angu de caroço. Porque quando tudo dá certo, há uma probabilidade muito grande no meu coração se inflar. O segundo texto, Provérbios 21:24. Provérbios 21:24. O orgulhoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. 1 Pedro 5:5, por favor. 1 Pedro 5:5, um texto muito conhecido. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes uns para os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você já se pegou imaginando competindo com Deus? Hã? Você acha que eu e você somos páreo para competir com Deus? Misericórdia. E sabe o que esse texto está dizendo? Que se eu quiser a oposição de Deus, eu preciso ter um coração orgulhoso. Então o coração orgulhoso, ele atrai um competidor contra mim, que é Deus. Misericórdia. Então a competição vem contra mim, a competição de Deus contra mim, se o meu coração está cheio de orgulho. Último, Mateus 23:12. Mateus 23:12. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que se humilhar será exaltado. Deixa Ele moldar você. Deixa Ele te deixar do tamanho certo. Joga fora toda soberba. Fecha teus olhos um pouco. Joga fora todo orgulho. Joga fora tudo aquilo que possa gerar uma competição com Deus. Joga fora. Joga fora. O Senhor hoje está falando ao nosso coração. O Senhor hoje está trabalhando no nosso íntimo. Deixa Ele falar contigo por uns minutos. Depois nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover.
sobre a tua vida. Abre as comportas do céu. Se você precisa de oração, pode vir aqui na frente. Eu vejo uma pequena nuvem. Se essa palavra do tamanho da mão. veio ao encontro da sua vida, Mas este sai do teu lugar, vem aqui, quero orar com você. que a tua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Mas este é o sinal que a tua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedirmos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedirmos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Pode levantar suas mãos. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Pede chuva sobre a tua Abre vida. as comportas do céu. Você que precisa de uma cura na sua saúde, Vai chover, pede chuva sobre ela agora. vai chover. Você que está nos assistindo agora e precisa de cura, Abre as comportas. coloque a mão sobre o lugar da tua enfermidade. E vai Senhor, derrama chuva. Derrama chuva sobre esta pessoa. chover. Derrama cura sobre esta pessoa em nome de Jesus. Abre as comportas do céu. Derrama chuva, Pai. Derrama água. Água que vai purificar sobre o coração dessas pessoas, Pai. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Jesus virá como chuva, descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então clame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, aleluia, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Você pode pegar na mão quem está do seu lado. Se você está perto da sua família, o mesmo Deus de Elias,
O mesmo poder do Espírito que estava sobre Elias é o poder que está aqui nesta noite. E que este Deus, que escolhe as coisas tortas do mundo, as coisas loucas do mundo, para confundir as sábias, este Deus cujo pensamento é insondável, que este Deus cuide de você, que Ele endireite as tuas veredas, que Ele prepare o teu coração, que você esteja com o coração atento ao que Ele está fazendo em você, por meio de você. Não jogue fora a oportunidade de Querite. Deixa Ele te moldar, deixa Ele te colocar do tamanho certo, deixa Ele preparar você para coisas muito maiores que vêm pela frente. Pai, obrigado por esta noite, obrigado pela palavra que o Senhor nos deu, obrigado pela Tua presença. Intercedemos por cada família aqui, Pai. Já oramos pela mesa de homens na quinta-feira, pelas células da semana. Senhor, já oramos pelo encontro com Deus. Que o Senhor vá à frente e prepare cada detalhe. Que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, em nome de Jesus. Amém. Um abraço de quem está do seu lado. Abençoe com graça. Lembre-se que no dia 9 de agosto tem a feijoada, hein, irmãos? Você que não comprou sua ficha ainda, Deus abençoe, vá em paz. Vai chover, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover, abre as comportas do céu.